Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu trouxe aqui o meu esposo para a gente bater um papo, falar sobre desenvolvimento pessoal do homem, né, sobre a masculinidade, sobre paternidade, funções do homem dentro do relacionamento, funções do homem também dentro da casa. Então nós vamos iniciar falando sobre esse assunto, que muitas mulheres têm tido dificuldade em lidar, né, com homens que ainda continuam na mentalidade de meninos, né? Às vezes ainda estão casados, mas ainda com a mente de meninos, corpo de homem, mas com a mentalidade de meninos. E já iniciando, entrando nesse assunto, eu queria que você, meu amor, falasse, né, um pouco sobre esse assunto. E aí a gente vai desenrolando aqui esse assunto de acordo com o que vai rolando aqui, e aparecendo. E nós vamos destrinchando o assunto. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alan, sou casado com a Elisama e hoje ela me convidou, né, para poder estar participando aqui, para nós estarmos falando um pouquinho a respeito do homem, né, na verdade, da função do homem e, melhor ainda, falando sobre o propósito do homem aqui na Terra, porque, infelizmente, hoje tem muitas mulheres que elas ficam perdidas dentro do casamento e acaba que isso gera uma carga excessiva em cima dela, sendo que essa carga que se torna um fardo, na verdade, uma sobrecarga, melhor dizendo, não é a função dela, porque todos nós temos uma carga, tanto o homem quanto a mulher, que precisa ser levado. Mas quando existe uma sobrecarga, ou seja, uma carga excessiva sobre as suas costas, então fica mais complicado, fica uma coisa mais cansativa, fica uma coisa mais penosa. E geralmente essa sobrecarga fica sobre a mulher. Acaba que a mulher, dependendo aí da situação que ela vive, né, ela tem que fazer funções que não cabe a ela fazer, que ela não tem essa estrutura, tanto emocional e às vezes até física também, para poder estar levando essa sobrecarga sobre ela. Então acaba que isso daí faz com que ela cansa, faz com que ela desanima, faz com que ela perde aquele brilho feminino, aquela energia feminina e comece a ter a energia masculina. Não que isso seja errado, mas só que quando essa energia masculina ela se torna maior do que a feminina, isso se torna um problema dentro do casamento. Então, a Elisama, minha esposa, me convidou, né, me chamou para poder a gente estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá destrinchando, né, tá desenvolvendo ele aqui nesse vídeo e eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque é um assunto que gera muita discussão, é um assunto que gera muita polêmica, não por causa do assunto em si, mas por causa da resistência masculina sobre o assunto e às vezes até a feminina também, porque às vezes a mulher ela gosta de ser mãe do marido, né? Então a gente precisa entender isso daí. Se quiser falar alguma coisa, você pode interromper, porque senão nós vamos diretão aqui. Tá. Queria te fazer uma pergunta, né? O que você falou aí em respeito de mulheres que querem ser mães dos seus maridos, mas assim, olhando agora o lado da mulher. Às vezes a mulher ela se torna mãe do marido porque o marido ele continua naquele papel de filho. Ele está esperando por uma mãe. Ele não está querendo exercer, né, na relação o papel de homem. Ele está ainda na posição de filho. E aí muitas vezes essa mulher ela sobrecarrega porque ela está fazendo tanto a função dela quanto a função dele. É como se ela estivesse sozinha na relação. O que você diz sobre isso? Na verdade, é verdade, sim, mas a gente tem que partir do princípio de tudo, porque isso que você falou é tão bem verdade, só que isso daí já são as consequências, isso aí já está lá na frente. A gente tem que partir do começo para a gente poder entender o que aconteceu e mudar essa história aí no meio do caminho. Então, vamos partir do começo. Tudo inicia-se aonde? Na infância. Então, se o seu esposo, ou a pessoa com quem você tem um relacionamento, você convive, seja marido, seja namorado, seja a pessoa com a qual você está ali convivendo, ali tendo um relacionamento a dois. Vamos buscar na infância. Como que esse homem, ele foi
gerado durante a sua infância? Como que foi o processo na fase no qual ele tinha ali 7, 8, 9, 10, 11, 12? Por quê? Vamos discriminar mais um pouco isso daí. Porque a criança, quando nasce, agora falando a respeito do homem, ok? Só do assunto do homem, masculino. Quando o menino nasce, o menino ele é muito curioso. Menino, ele gosta de subir em cima de árvore, gosta de subir em cima de tudo. Ele gosta de desbravar, de conquistar. O homem, ele nasceu para conquistar. Desde a infância, ele quer conquistar as coisas. Observa um menino, uma criança, ele quer mexer nas coisas, quer pôr o dedo na tomada, e aí vai. Então, quando a mãe, por ela ter esse laço protetor, de zelo, de cuidado, essa energia feminina, e não está errado isso daí, não está errado. Tem que haver mesmo. Só que quando você começa, a mãe começa a super proteger esse menino de tudo. Eu vi já situações que quando o menino estava correndo no parque, ele caiu, uma criança de 4, 5 aninhos, ela caiu, a mãe já vem gritando, ai meu filho, totalmente desesperada, parecendo que a criança quebrou um braço. E aí o menino percebe e cai no berreiro, né? Então o que acontece? A mãe ela vem super protegendo. Essa criança ela começa a crescer dessa forma, super protetora, super protegida, melhor dizendo. E ela vai passando ali a sua fase de infância, vai passando a sua fase de adolescência dessa maneira. A mãe super protegendo, não deixa ela ter experiências masculinas que é necessário. E aí acaba que lá na frente, quando essa criança ela se torna um jovem e mais pra frente um pouquinho adulto, ela se torna uma criança, melhor, um adulto, né, totalmente dependente da mãe, emocionalmente, e emasculada também. Ela não consegue ter força, não é porque ela não quer fazer, é porque ninguém ensinou, porque a mãe protegeu tanto esse homem, essa criança, sexo masculino, que acabou que ela não conseguiu desenvolver essas habilidades que são primordiais para o homem. Ah, mas qual que são essas? É de prover, é de proteger, é de procriar. Então, são funções que está sobre a vida do homem, que é designada ao homem. Então, ele não aprendeu, né? Ele não teve o contato. Aí, às vezes, você pode questionar, tá, mas no meu caso, eu fui mãe solteira, como é que eu fico estou nessa situação? Ou então, o marido ali, ele faleceu e tal. E aí, o que acontece? O que você deve fazer? Então, você deve levar essa criança do sexo masculino a ter um contato com homens. Não são moleques e nem crianças, ok? Que o seu filho vai ter contato com homens mesmo. Homens que você pode falar, não, esse é um homem, ele vai ser uma boa pessoa que vai ensinar princípios. Quando eu digo levar ao homem, não é no sentido de você ter que se relacionar com o homem, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, para você entender, você pode muito bem pegar essa criança de 6, 7, 8, 10, 12 anos, 15 e colocar ela para praticar um esporte. Por exemplo, artes marciais, seja qual for ela. Isso é muito bom, porque isso lá nas artes marciais ou no futebol, lá vai ensinar ela a como ser como homem, vai ensinar princípios ali dentro para ela de atitude de homem. Caiu, levanta, entendeu? Forte, resistência, e aí vai. Então, o que acontece? Quando essa criança ela não tem esse contato com outras pessoas do sexo masculino, só tem a mãe, só a mãe, entendeu? Ela cresce e começa a ficar uma pessoa emasculada. Quando esse jovem ele se casa, o que ele vai querer? Uma mãe. É isso. Então, do outro lado também, do sexo feminino agora, às vezes pode ter acontecido a mesma coisa, só que superproteção. E aí quando junta os dois, não vai dar muito certo, porque o homem ele vai estar querendo uma mãe e a mulher, a esposa, vai querer um filho. Então, o pressuposto de tudo é o quê? É a infância, entendeu? Então, tudo começou na infância e se manifestou na fase adulta. Ah, mas tem como mudar isso daí ou não? Tem sim. Ah, mas como, o que eu posso fazer? Primeira coisa, você mulher, você esposa, seja feminina, entendeu? E deixa o seu parceiro ser o homem. Coloque a responsabilidade em cima da costa dele. Entendeu?
Exemplos, tem milhões de exemplos, mas vou citar algum exemplo aqui. Vamos num restaurante. Não, nós racha a conta, meio a meio. Não. Você pode até ajudar ele a pagar. Às vezes ele não tem a condição no momento, não tem o dinheiro no momento. Mas você vai pegar o dinheiro, o cartão e falar, tá aqui, meu amor, você paga a conta, porque você é o homem. A mulher também, ela precisa deixar, né, o homem ser homem, né? Porque às vezes por instinto, porque ela cresceu com excesso de energia masculina, então às vezes de forma inconsciente ela começa a tomar a frente na relação e não deixa, nas atitudes mesmo dentro de casa, essa atitude mesmo às vezes de sair, ela já quer tomar a frente e não deixa o homem exercer a função dele. Ela já toma a frente, vai lá e faz. Então, quando o Alan diz, né, que a mulher ela deve ser feminina, é tomar a forma dela, né, de feminilidade. Então, a mulher, a esposa, eu vou falar mais esposa aqui porque geralmente acontece mais dentro do casamento, não que as situações não ocorram. Mas a esposa, ela tem que deixar o marido, seu homem da casa, ele que tem que fazer as coisas, não é você. Mas ele não faz. Deixa lá então. Queimou a lâmpada da sala e eu vou lá e troco. Não, ele troca. Mas presta atenção. Levando um pouquinho agora para o lado aqui da palavra de Deus, a palavra ela fala a respeito assim que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. A mulher, ela tem que buscar sabedoria para casa. E a sabedoria para ela poder saber lidar com essas coisas. Porque, por exemplo, se uma lâmpada da casa queima, da sala, você não vai chegar já soltando os cachorros. Não vai abrir a porta quando o marido chega em casa, queimou a lâmpada, o marido só fecha a porta e vai para a rua de novo. Seja sábia. Fala, meu amor, nossa, não sabe o que aconteceu hoje? O que foi? Nossa, eu fui ligar a lâmpada aqui, ela queimou. Nossa, troca pra mim. Mas fala com feminilidade. Seja feminina. Lá com doçura. Com doçura, né? Isso. Fala com amor. Na verdade é porque, infelizmente, sabe, quanto mais o tempo passa e a tecnologia e o avanço aí da mulher na conquista das coisas, não que isso seja ruim, mas fez com que a mulher ela começasse a tomar uma outra forma. Ela saísse da posição dela de ser feminina e começasse a se envolver com a energia masculina. E isso daí meio que vem como uma afronta ao sexo masculino. Então, muitos homens deixam de fazer as coisas, não é porque eles não querem fazer. Eles querem fazer sim, eles querem ajudar. O homem, ele gosta de ajudar, ele gosta de servir, ele gosta de fazer, mas a mulher ela já vem ou fazendo ou falando de forma assim descontrolada, metralhando. Aí o homem naquilo ali, ele se sente uma afronta. E o que ele pensa? Bom, então ela que faça. Entendeu? Os dois trabalham aqui. Não, ela que trabalha e faça sozinho. Ela que faça sozinha. É um problema dela. E ele se isenta, sabe? Ele se omite da função dele, que também está errado. Bom, mas como é que eu vou resolver tudo isso daí? É muito simples, sabe? É uma conversa, mas é uma conversa sincera. Eu e minha esposa, no decorrer da nossa caminhada, né, a gente conversou bastante, alinhou muitos pontos. Eu e ela não nasceu já prontos. Nós não aprendeu assim, estamos aprendendo até hoje. Então, assim, mas muitas coisas que a gente errava antes, hoje a gente não erra mais. Por quê? Porque a gente senta, a gente conversa, a gente alinha, entendeu? Tudo debaixo de calma, de sabedoria, sabe? Começou a esquentar o clima? Para. Você entendeu? Para, deixa acalmar um pouco, depois vocês voltam quando vocês tiverem mais controle e conversam. Mas não deixem de conversar, não deixem de resolver. Talvez ali no calor da coisa não é o melhor, porque pode surgir até uma agressão, dependendo da pessoa. Mas depois você senta e conversa, mas com sabedoria, com muita sabedoria, com calma, não é fim do mundo não. Senta, explica o que você sente, mulher, o que você espera do seu esposo.
olha, meu marido, eu espero de você assim, 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 mas não é afrontando ele, não, né? Você tem que ser assim. Olha o marido da vizinha, como é que ele é. Olha lá seu primo, como é que ele faz. Olha, seu primo já tem isso, 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 você não tem nada. Você está afrontando ele. Falando, meu amor, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar, mas eu preciso que você também venha junto comigo. Não me deixa sozinha. Seja sábia nas suas palavras ao falar. Fala o que você precisa falar com o seu coração, mas de uma forma sábia. E você pode ter certeza que ele vem, porque isso é natural do homem. O homem, ele nasceu dentro do coração dele, que é algo que já está dentro do DNA dele, de proteger. O homem, ele abre mão de muita coisa para ele, para poder dar para os filhos e para a esposa. Então não vá com afronte, vai com amor. E talvez ele não está exercendo, né, esse papel dele de dar segurança, né, de ser o cabeça da casa, porque ele ainda não foi ativado, né? Justamente. O homem, ele precisa ser ativado, ele precisa de alguém para ativar ele, ativar essa masculinidade dele, meio que fazer ele cair na real, não é verdade? Justamente. Aí agora a gente vai entrar numa outra área, sobre governo, sobre reino. Deus criou o homem com um propósito, para adorar ele, mas para reinar também. Governar, para reinar. Então, exercer governo, domínio. Justamente para exercer governo. A palavra do homem dentro da casa, ela tem que ser a última, a decisiva. Lógico, a mulher dentro da casa, ela mantém o ambiente, ela reina dentro da casa, no sentido de dar direção, no sentido de conversar, de fazer as coisas. Tudo sim, cabe à mulher fazer isso aí, é função da mulher. Mas, quando se trata de uma decisão, o homem e a mulher conversam, os dois decidem, mas quem fala é o homem. Quem peita, né? Quem vai para afronta, quem vai literalmente para guerra, vamos dizer assim, é o homem. Mas antes os dois conversam, não é já o homem tomando a decisão, não. Porque o homem, ele carrega uma autoridade de Deus sobre ele. Por mais que nós mulheres, a gente não queira aceitar, a gente não admita, mas independente se a gente aceitar ou não, admitir ou não, o homem, ele carrega uma autoridade de Deus sobre ele, porque o homem, ele veio primeiro. Então, o que acontece? No que o homem veio primeiro, há uma autoridade liberada da parte de Deus sobre a vida dele. Não que ele é melhor do que a mulher, não é isso, não entenda da forma errada, quer dizer que ele é superior à mulher, não, o homem não é superior à mulher, mas existe uma autoridade sobre a vida do homem, no qual o que ele fala tem mais peso do que a mulher falando, você entende? Eu conto até uma história aqui, teve uma vez que eu e minha esposa, nós estávamos num shopping, e ela estava andando entre as prateleiras e eu estava para um outro lado, andando também entre as prateleiras, andando mesmo, vendo algumas coisinhas lá. E aí veio um pessoal oferecendo para fazer cartão, os cartão da loja, né? E aí eu vi que a minha esposa falou assim, não, muito obrigado, eu não quero. Eu ouvi ela falando, eu estava meio que próximo e eu ouvi. E o rapaz veio novamente, insistiu, vem fazer o cartão, querendo impor-lhe sobre ela. Aí eu saí do corredor que eu estava, fui até ela e falei, olha, você não entendeu? Ela não quer fazer o cartão. Ela não vai fazer o cartão. O rapaz já saiu. Lógico, eu falei com toda a educação, mas eu falei com autoridade. Não é mandando, impondo, desrespeitando o rapaz, não foi isso. Mas porque a palavra do homem, ela tem um peso maior no mundo espiritual. Não que o homem é melhor que a mulher, mas é porque existe um peso espiritual. Então, cabe a nós, homens também, prestar conta do que nós fazemos para as nossas esposas. Isso sim chama-se honra. Então, se vocês dois tomaram uma decisão, você, homem, encabeça, vai lá e faça acontecer. E depois você volte e preste conta. Ó, minha esposa, eu fui lá, eu conversei com o rapaz, eu negociei a dívida, então eu comprei tal coisa. Então, assim. Então, o que fazer para que esse homem ele venha a ser ativado, ele venha a ser despertado e venha entender, né, dessa autoridade que ele carrega e começar a exercer o governo, né, sobre a casa, sobre a família? Como que faz? Como que o homem pode fazer? Como que a mulher também pode ajudar? Posso estar falando um pouquinho sobre isso.
para ajudar para que esse homem venha a ser ativado? Para a mulher é muito simples. A mulher, para a mulher, é deixar ele ser homem. É você deixar de ser mãe do seu marido, é você deixar de ser irmã do seu marido, é você deixar de ser filha do seu marido e deixar ele ser o homem. Entendeu? Então, a primeira coisa que, no ponto da mulher, o que ela pode estar fazendo é deixar de ser alguma dessas coisas. Porque o homem não exerce o governo porque a mulher está fazendo alguma dessas funções. Ou está sendo irmã, ou está sendo mãe, ou está sendo filha do marido. E só um adendo aqui, se ela não consegue deixar de exercer alguma dessas funções, é porque ela está carregando esse excesso de energia masculina dentro dela. Então é preciso olhar para dentro dela e ver e resolver essas questões que estão desequilibradas dentro dela. Justamente. E do homem também não é diferente, também não. Por que o homem não está ativado, não tem esse sangue nos olhos? Porque ele precisa ativar, resolver coisas lá atrás, lá na infância dele, provavelmente, ou até na adolescência também, resolver essa questão principalmente com a mãe. Então, principalmente, por que muitos homens não reinam, não governam nas suas casas, e sim as esposas, as mulheres? Porque, em grande parte, não é uma regra, mas em grande parte, é porque lá na sua infância está ligado à mãe. A mãe protegeu demais, não deixou ele ser homem, não deixou ele tomar responsabilidades. E isso fez com que ele ficasse assim, meio que se tornasse a menininha. Então, ele precisa ativar. Como que ele vai agora ativar isso daí? Só outra coisa que às vezes também, né, a mãe acabou exercendo, né, tanto o papel de pai como o papel de mãe, às vezes mesmo o pai estando presente, só que o pai estava ausente, né, dormindo, digamos assim, não exercendo a sua função, também não foi ativado. Então, quando ele não foi ativado, ele não afirmou esse filho, ele não deu direção para esse filho, não colocou limite, não exerceu a função do pai presente na vida dessa criança, e por isso ele se tornou um adulto, né, com esse excesso aí de energia feminina, porque às vezes o pai estava presente, mas indisponível emocionalmente, não exercia a função de pai. Uma das funções do pai é dar direção, estabelecer limite, afirmar a identidade, né? Justamente. Então, como ativar então esse seu marido que está aí fazendo a função errada? Bom, a primeira coisa que tem que fazer é agora em questão do homem. O homem, ele precisa separar o que é família e o que é parente. Então vamos lá. Papai e mamãe não é sua família, homem. Entendeu? Papai e mamãe não é sua família. Ah, o que eles são? Parentes. Se tornou parentes. Assim como um tio, uma tia. Ah, então quem que é minha família? A sua esposa, os seus filhos. Eles são a sua família. A partir do momento, homem, que você casa, que você assume um compromisso, uma aliança com alguém, o seu papai e a sua mamãe e os seus maninhos, eles se tornaram parentes. Ah, então quer dizer que eu nunca mais vou falar com eles? Não, você vai estar envolvendo com eles normalmente. Só que a prioridade é a sua esposa, a prioridade é os seus filhos. Detalhe, a prioridade maior é sobre a sua esposa para depois os filhos, ok? Ainda mais se eles já estiverem em fase adulta, adolescente e tudo mais. Criança, ok, precisa do cuidado, da atenção, precisa de todo o cuidado ali com ela até ela crescer, ok? Mas a partir de uma certa idade, 9, 10, 11, 12 anos, já pode começar já a dar uma quietada aí, e a sua esposa, ela é a sua família. É a prioridade. Então, primeira coisa, homem, que você precisa para ativar isso dentro de você é cortar esse cordão umbilical que te alimentou até aí quando você casou. Eu digo até como situações que eu já passei. Então, eu fui ativada, o primeiro ponto é esse, cortar o cordão umbilical. Qual que é o segundo ponto? Assumir as suas responsabilidades, homem. Às vezes,
às vezes esse cortar o cordão umbilical, ele vai ser muito difícil, porque fala de dependência emocional, fala de emoções, e mexer com emoções é algo muito além, né? As emoções, elas nos aprisionam, né? Então, você sair de uma dependência emocional não é algo assim tão fácil, né? É preciso uma busca dentro de você para poder resolver essas questões, saber mesmo quais foram os pontos. Nós carregamos traumas, né, da nossa infância que trazemos para a vida adulta, e esses traumas, eles vão gerar dentro de nós buracos, vazios, e nós vamos então procurar preencher esses buracos, esses vazios em coisas, em pessoas, e é onde a gente se torna dependente emocional, né? Às vezes da mãe, né? Às vezes dependência emocional ali, às vezes até do próprio parceiro, né? Porque ela está procurando, na realidade, aquele amor que ela não recebeu lá do pai ou da mãe, né? No caso da mulher, às vezes até no caso do homem também, né? Então, é preciso olhar para dentro e resolver essas questões, assumir que existe um problema, existe um trauma, existe uma ferida e resolver. Às vezes resolver não vai ser tão fácil, porque nós fugimos a vida inteira, né, das nossas medos, dos nossos fantasmas internos, né? Então, para você resolver, vai ter que encarar. E vai doer, vai ter que encarar essa dor, mas vai doer para resolver e não para doer. Você vai lá e toma uma dose homeopática ou uma anestesia que resolve ali por um tempo. E sabe, e nesse processo aí, a esposa, ela é muito importante. E sabe, homem, não precisa ficar pensando que, porque eu não posso mostrar fraqueza, porque eu não posso chorar, porque meu pai me ensinou aí, já tem até um bloqueio aí, ó, já tem uma crença aí. Porque eu não posso chorar, eu não posso mostrar fraqueza para minha esposa. Existe essa cultura, né, de que o homem não chora, né? Justamente. Você pode sim, você entendeu? Se você tá querendo elevar o nível do seu casamento, do seu relacionamento, e você tem que cortar os cordões umbilicais, né, com a sua mãe, com seu pai, seja com quem for que gerou isso dentro de você, e você não consegue, além da sua esposa ser algo muito importante aí nesse processo todo, você pode sim abrir seu coração e falar, não aguento mais, e me ajuda, né, e vocês dois buscarem junto, tanto em Deus ou na sua crença, né, da forma que você achar que seja melhor, entendeu? E buscar se libertar, porque quando você se libertar, a sua família vai prosperar. E não digo questão financeira não, eu digo em questão de tudo. Muitos problemas que vocês enfrentavam, como briga, discussão, bate-boca, tá ligado a essa dependência que o homem, principalmente o homem, tem ali em relação com os pais. Então, muitas vezes a esposa, ela não consegue ter uma vida plena com seu marido, uma vida de alegria, de desfrutar das coisas, por causa disso daí, porque o homem ele fica preso ali aos pais e aí ele não toma posição em nada e aí fica complicado. Às vezes ele também carrega crenças, né, dos pais. Às vezes os pais também colocam crenças nos filhos e a gente cresce e estabelece aquilo ali como verdade. A gente não vive outras experiências acreditando que aquilo ali é uma verdade. Então, muitas das vezes nós, tanto o homem quanto a mulher, nós carregamos crenças dos nossos antepassados e muitas vezes nós não queremos desapegar disso, né? Mas para que venha um novo, para que venhamos ter uma mentalidade nova, é preciso desapegar dessas crenças e colocar outras crenças novas no lugar, né? E você, homem, também precisa da sabedoria, buscar sabedoria ali na sua crença. Por quê? Porque você precisa entender outra coisa, que, então essas crenças que foram colocadas dentro de mim, que o homem não chora, e que eu tenho que ser durão, fortão, brabão, cara amarrada, truncadão, isso daí já veio dos seus pais. Então, às vezes seus pais só repetem
entendeu? Veio lá dos avós dele, veio lá do bisavô, veio lá do tataravô. Então, às vezes, o seu pai, sua mãe, ele não quer coisa ruim para você. Ele só está fazendo repetições. Mas só que você precisa agora dar um outro sentido. Você precisa ressignificar isso daí. Você precisa mudar, porque senão vai fazer sempre da mesma forma. Eu conto até uma história que é bem interessante, que havia uma mulher que estava fazendo um pernil lá, um porco lá, um pernilzinho lá, e aí eles cortavam a metade da canela e colocavam para cozinhar. E aí todo mundo fazia isso, a filha fazia, a mãe fazia, a avó fazia. E aí a neta lá ficou curiosa, mas por que eles cortam metade da canela lá do porquinho lá para poder cozinhar lá, fazer ele? Aí foi lá na tataravó lá, que ainda estava viva e tal, e perguntou por que fazia isso. Aí você sabe por quê? É porque quando ela foi fazer a primeira vez, a panela era pequena e teve que cortar. Então, olha as crenças que vem passando. E aí da neta em diante, o que ela fez? Não precisa cortar, é só pôr uma panela maior. Ou seja, muda, ressignifica isso. Então você, homem, os seus pais vieram falando isso, mas você agora vai mudar, entendeu? Você vai exercer a sua função. Por exemplo, existia uma crença que era assim, vou falar uma delas. A família é todo mundo. Não, família é sua esposa e seus filhos, o restante é parente. Mas nós somos uma grande família. Não, vocês são grandes parentes. Aí ok, mas família não, porque família é você, sua esposa e seus filhos. Pronto, você vai cuidar do seu lar, você vai cuidar da sua casa. Detalhe, outra coisa que é você, homem. Agora entrando em questão disso daí, que como tem que ser feito. Então, primeiro é cortar o cordão umbilical. Cuida de lá e cuida de cá. Outra coisa, homem, você cuida da sua casa. Então, a sua voz tem que ser a mais forte dentro da sua casa. Não estou falando em questão da esposa, não. Eu estou falando de pessoas de fora. Papai e mamãe entram dentro da sua casa e pinta e borda e você fica lá bocoiando lá com a boca aberta, comendo mosquito. Toma atitude. Você precisa tomar a posição dentro da casa. Se você vê que não está legal, não convém, você vai com toda a educação, com todo o respeito e vai se posicionar, entendeu? Você não pode deixar as pessoas vindo de fora e ditando as regras, ditando as normas de como tem que ser dentro da sua casa. Então, posicione-se. Então, outra coisa. Então, primeiro é a questão disso daí, para ativar você, ativar o homem, essa questão. Agora, outro ponto aqui para poder ativar é assumir, né, as responsabilidades, porque isso tudo vai ativar você. Você se envolver também com outros homens no sentido de fazer algo que vai ativá-lo, porque talvez você não teve isso na infância, de, por exemplo, vou só citar uma situação, de praticar uma arte marcial, por exemplo, porque a arte marcial é realmente coisa para homem, ativa a identidade masculina. É força, é competição, é algo agressivo, entendeu? Então isso vai ativar uma conquista, porque lá no tempo das cavernas, lá no tempo remoto, o homem saía para caçar e aquilo sondava a masculinidade dele, porque quando ele chegava com a caça e todo mundo, uau, mas ele é muito bom, ele é o homem, ele é o valentão, ele é o forte. Então, hoje não tem mais isso, então você precisa ativar essa masculinidade sua, sabe? E você pode fazer isso através de uma musculação, também ativa você carregar os pesos ali e tal, e força, isso ativa. Uma arte, um futebol também, então tudo isso tá ligado na ativação masculina. E o que ativa muito, né, é andar com pessoas que estão na mesma frequência, naquele nível de mentalidade, né, de homem, né, porque não adianta nada, né, a pessoa quer mudar, mas ela continua andando ali com meninos, né, meninos no sentido de mentalidade, andando com meninos, vai ter atitude de menino, não vai mudar. Para que haja essa mudança, essa ativação, é preciso sair do ambiente, né? E muitas vezes vai ter que deixar pessoas, né? E conectar com outras, pessoas mais maduras, pessoas que têm aquela mentalidade
né, madura, de homem, que exerce função para poder estar aprendendo, sugando, modelando aquela pessoa, né? Justamente. Então, assim, você homem, quando assume as responsabilidades, isso também te ativa. Então, a mulher, por que a mulher precisa ser feminina? Porque ela tem que deixar querer ser cuidada. Porque quando ela fala, não, eu vou ser cuidada, automaticamente do outro lado gera o quê? A masculinidade do homem sobe. Então, ele vai falar, nossa, eu preciso cuidar da minha esposa. Eu preciso prover as coisas para dentro de casa. Isso vai gerar o quê? Masculinidade dentro do homem. Ele vai ativar de forma masculina. Ela deixar ser frágil, né? Justamente. Porque criaram, né, uma cultura, uma mentalidade de que a mulher tem que ser forte, de que ela tem que dar conta de tudo. E realmente a mulher tem que ser forte. A mulher em si, ela é muito forte, mas ela precisa ser feminina. Para o homem, ela precisa ser frágil, porque o homem ele precisa exercer esse cuidado sobre a mulher. Ele gosta disso. O homem não gosta daquela mulher, né, masculina. É a mesma coisa de estar com outro homem. Então o homem não sente ali a atração. E até o inverso também. Até a mulher também não gosta de ter um homem que é feminino. Exatamente. Perde ali aquele encanto, né? Quando um dos dois é masculino, né, feminino, aquela energia que sobra no outro, né? Então cada um assumir o seu papel, principalmente a mulher, né, deixar ser feminina, né, aquela docilidade dela, deixar ser frágil, né, ser sábia, né, porque a mulher sábia ela edifica a sua casa e nós mulheres nós não temos o poder de mudar o outro. Na verdade, ninguém tem o poder de mudar o outro, né? Mas nós mulheres nós temos um poder de influência muito grande. Então, a maneira que nós vamos mudando, consequentemente, nós vamos causando uma reação no outro. Isso vale não só para relacionamento, vale para qualquer ambiente de trabalho. A maneira como você vai mudando, vai exigindo do outro também para que mude com você. Então, nós temos esse poder de influência muito forte dentro de nós. E já em questão do homem, o que acontece? O homem, ele é provisão, proteção e procriação. Então, a partir do momento que você, homem, gera para sua esposa uma proteção, ela vai vir com você sendo feminina. Por quê? Porque ela vai sentir segurança em você. Ela fala, nossa, estou segura. Então ela vai deixar de ser masculina, aquela mulher masculina, e vai começar a ser uma feminina. Então, por quê? Tudo porque você trouxe a proteção para ela. E detalhe, tudo inicia no homem. O homem, às vezes fala, minha mulher é assim, minha mulher é outra, minha mulher não faz nada, minha mulher... Não é sua mulher, é você, homem. Tudo inicia em você. Você é o cabeça, você inicia, você dá o start, você dá o pontapé inicial. A mulher, a sua esposa, ela só é o seu reflexo. Então não culpe a sua esposa. É você que está fazendo algo que talvez vocês precisam conversar e se alinhar, que não está agradando ela e ela está reagindo contra você. Só isso. Então não é a culpa da mulher. É você que precisa ver o que está acontecendo e alinhar isso daí com ela. Vocês dois sentarem e conversar. Mas tudo inicia no homem. O homem dá a palavra final. O homem inicia o processo. O homem termina o processo. Entendeu? Então, o que eu quero deixar assim, a outra coisa, como então que eu vou dar continuidade? E a gente está falando, né, sobre isso, não é esse homem iniciar e finalizar, não é no sentido de machismo, é no sentido da autoridade mesmo que ele carrega sobre ele. Né? Justamente, igual, um exemplo aqui, uma outra situação, alguém bate no portão, o homem vai lá e atende, entendeu? Vai lá e vê o que está acontecendo. Então, além disso tudo que nós já falamos, muitas coisas mesmo legais, bem bacanas, que eu creio que vai ajudar bastante você, homem, até você também, esposa. O homem também, acho que é o mais principal de todos, do que a gente falou até agora. Ele precisa querer. Não adianta a gente ficar, nós falar isso, ensinar regrinhas, ensinar passo a passo, até porque não existe, né? Mas ficar ditando o primeiro passo, agora é o segundo, agora é o terceiro. Nada disso tem valor, vale,
se você, homem, não querer assumir a sua função de homem, você fala, não, chega, a partir de hoje eu não quero mais viver assim meu casamento, eu não estou feliz, não é assim que eu quero estar com ela, não é assim, não estou satisfeito. Então, se você, homem, não partir de tomar uma decisão juntamente com a sua esposa, mas principalmente de você, nada disso que foi falado aqui vai ter validade. Talvez você vai olhar, vai ver e vai falar, não, isso aí só é balela. Talvez por causa disso, porque você quer se omitir da sua função que você foi chamado e que lá no fundo do seu coração ele grita para você. Porque, vamos ser bem sinceros, quem não quer ter um casamento abençoado, um casamento feliz, um casamento de desfrute? Mas para isso é necessário você tomar a decisão. A decisão. Porque se você não tomar, não tem como nada de querer ser o masculino, o homem da casa. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É porque exercer, né, a função para a qual você foi designado, né, tanto o homem quanto a mulher, vai exigir energia, né? E o nosso cérebro ele não quer gastar energia, ele quer ficar ali na zona do conforto, naquilo que é confortável, né? E você mudar vai demandar energia, às vezes você vai ter que lutar contra crenças, pensamentos dentro de você, vai ser uma luta com você mesmo. E isso vai demandar muita energia, é muito desgastante, né? Você crescer emocionalmente, você amadurecer. O amadurecimento, ele não vem assim, você tá sentado no sofá assistindo televisão, assistindo Netflix, e aí de repente você amadureceu. Não, o amadurecimento, ele vem debaixo de dor, é debaixo de decepção, é debaixo de luta, né? Precisa ter um querer dessa pessoa, porque senão vai ficar sempre repetindo ciclos, né? E assim, e você pode ter certeza, homem, que a partir do momento que primeiramente você toma uma decisão em querer ser diferente, levar a sua família para um outro nível, porque tudo parte de você, o que acontece? Você começa a colher os frutos. Então assim, você vai colher o fruto do fato de você se posicionar como homem dentro da sua casa, né? Depois que você posiciona, que você toma a frente, que você veste, né, a calça ali, como se diz, você começa a colher os frutos também. E é em todas as áreas. E é em tudo, porque não é só em uma área ou em outra. Você vai colher de uma forma total. Então, homem, você precisa buscar se ativar. E você pode ler livros, você pode ver vídeos, entendeu? Você pode buscar conversar com outros homens, não moleques, ok? Você precisa ter contato com outros homens, praticar algum tipo de esporte, musculação, artes marciais, futebol, contato, entendeu? E isso vai te levar a um outro nível de masculinidade. Você vai deixar de ser aquela pessoa e vai começar a ter atitude, comportamento de homem. E, consequentemente, a sua esposa ela vai descer da função no qual ela estava de sobrecarga, entendeu? E vai passar a ser uma pessoa feminina. Lembrando que você também precisa resolver as coisas, homens, lá da sua infância. Porque por mais que você fazem essas coisas, toma atitude e tudo que eu acabei de falar, se você não for lá atrás e resolver algumas coisas que estão pendentes na sua vida, que você fechou os olhos e deixa, é assim mesmo, acontece, faz parte, entendeu? Isso daí também, essas crenças, né, vai te atrapalhar no processo de você se tornar um masculino dentro da casa. Não vai deixar amadurecer, né? Não vai deixar amadurecer. A infância, ela é a nossa base, né? Então, os primeiros registros ali dos nossos pais, eles ficam instalados no nosso subconsciente como programas. Então, são esses programas que ficaram instalados no nosso subconsciente que vão nos dar a direção. Então, é por isso que precisa ir resolver
esses programas que foram instalados, porque de nada vai adiantar, por exemplo, eu falar que eu quero ter uma atitude diferente, sendo que eu não resolvi internamente, porque a mudança ela é de dentro para fora, entendeu? É como você pegar um celular, né, e você querer baixar um aplicativo nesse celular, mas ele está cheio, a memória está muito cheia e não baixa de jeito nenhum. E você precisa ali usar aquele aplicativo. O que você vai precisar fazer? Desinstalar alguns aplicativos, desinstalar alguns, tirar aquelas coisas antigas que você não usa do seu celular, fotos, vídeos, para que um aplicativo novo seja instalado e você venha usar. Assim também somos nós, né? Nós precisamos tirar emoções negativas que subiram como traumas para o nosso subconsciente lá da infância e que geraram crenças e que estão impedindo, né, que na nossa vida adulta a gente assuma o nosso papel, tanto o homem quanto a mulher. Então é preciso resolver esses programas, essas questões internas, né? Resumindo que tudo que a gente falou é isso, é preciso resolver dentro, porque é de dentro para fora. Justamente. Então, assim, você, homem, precisa primeiro resolver coisas da infância. Dentro de você. Igual minha esposa disse, é de dentro para fora. E é um processo. Lembre-se, não é do dia para a noite. Você começou hoje, amanhã já está pronto, tomou a decisão, resolveu. Não é assim. Entendeu? Você precisa gerar uma crença ali mais forte, uma emoção mais forte, ressignificando isso daí na sua vida, entendeu? Mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ver. Mas lembre-se disso tudo, se você não se dispor, se você, homem, não quiser, se você não correr atrás, entendeu? Não vai acontecer nada. Pelo contrário, talvez pode até piorar, entendeu? A mulher, a sua esposa, ela pode vir te auxiliando, te ajudando, né? Às vezes em alguma conversa, dependendo ali de uma oração, mas se você, homem, não se dispor em querer essa mudança para sua família, nada vai acontecer. Por quê? Porque tudo inicia com você. Você é o cabeça. Inicia ali em você as coisas da casa. Ah, mas minha esposa é assim, 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 tá. Mas você inicia. Porque você é o homem da casa. Você é o homem. E isso tudo, você resolvendo essas coisas, como nós falamos, vai te ativando. Tudo é um processo, mas vai te ativando para você governar e reinar de uma forma masculina. É um processo, né? Não é uma pílula mágica, não acontece do dia para a noite. É um processo que vai durar, às vezes, a vida inteira, né? Porque nós estamos aqui em constante evolução, em constante aprendizado. Cada dia, se você permitir, você está aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Então, é um processo que vai demandar energia, disposição, muita força de vontade, resiliência, para que você venha atingir o seu alvo, né? Que é amadurecer, que é se tornar uma pessoa melhor. Eu sempre falo nos meus vídeos, inclusive eu quero falar de um vídeo que eu falo sobre paternidade, né, em questão de resolver essas feridas paternas dentro de você. Tem um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre isso. Só entrando agora no outro assunto, né, que minha esposa tocou aqui, sobre a paternidade. Quando você é criança, você é recém-nascido, até ali mais ou menos seus 6 anos de idade, 7 anos de idade, a mãe, ela é peça fundamental. Não que o pai não seja, mas a mãe, ela tem uma maior importância para a criança. Por quê? Porque a mãe vai estar ensinando, passando a energia feminina para essa criança. Qual que é essa energia feminina? É o amor, é o carinho, é a comunicação. E também é importante para nós homens ter isso dentro de nós. Nós também não possamos ser brutamontes, entendeu? Nós temos que ter essa energia feminina, só que em menor quantidade, entendeu? Então, essa energia feminina na criança, até os 6, 7 anos, a mãe passa isso para ela, através ali do convívio.
ok. Todo homem tem que ter, todo menino tem que ter. Agora, dos 7 anos até ali os 12, 13 anos estourando, é o pai. É o pai. Então, a mãe, ela já não tem tanta importância em questão ali de dar ensinamentos, da orientação, do que o pai. Porque, como a Elisama já disse, minha esposa, o pai vai vir dando a direção, o pai vai ensinar a segurança, né? Ou então o pai vai vir ensinando a questão de autoridade. Então, essa idade dos 6, 7 anos até 12, 13 anos, é o pai que tem que estar vindo fazendo. Porque é ali que o menino vai buscar referência. Nossa, meu pai é assim. Nossa, mas meu pai é meu super-herói. Nossa, olha como é que meu pai age. Nossa, mas meu pai é o cara mesmo. Entendeu? Então ele vai buscar o menino vai começar a buscar essa identidade do pai. Aí nessa questão, a energia masculina entra dentro da criança. Alan, e depois, como é que fica? Depois dos 15, 16, 17, até os 18 anos, é os amigos. Então, aí os pais têm que ter uma atenção em relação a quais são esses amigos. E depois, 18, 19, 20, ali já começa a viver um relacionamento. Entendeu? Então, paternidade. Né? Já entrando agora um pouquinho nesse assunto. O pai, ele tem um peso maior, uma influência maior, o pai. Ali dos 6 até os 12, 7 até os 12, 13 anos de idade. Pesa mais a palavra do pai. Não que nas outras situações não aconteça, não é isso que eu estou falando. Mas é onde tem mais peso. Então, para isso, você precisa, homem, estar resolvido em questão da sua identidade. Porque como é que você vai passar essa identidade para o seu filho, homem, principalmente o menino, a menina também, mas menos, se você ainda tem essas tretas dentro de você? Lembrando que a identidade, ela só se resolve, né, quando você faz essa busca para dentro de si e começa a resolver, né? É o que a gente falou aqui, esses traumas, né, essas feridas que nós trazemos da infância, né? Eu sempre costumo falar nos meus vídeos que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, né? E não para ficarmos paralisados no vitimismo. Isso. Né? Nós estamos aqui para crescer, é para amadurecer, é para evoluir, né? E não para ficar estagnado, repetindo ciclos, né? Porque enquanto nós não resolvermos, nós vamos ficar repetindo ciclos. E é tão engraçado essa questão da paternidade que, olha para vocês aí como é que são. Quando o homem ele não exerce a função dele, lá a questão da paternidade, do ser homem mesmo, de mostrar que ele é o homem da casa, entendeu? Não no sentido de ficar mandando, mas de autoridade, que eu estou dizendo. A criança, ela busca a referência de um pai. Então, às vezes você, homem, né, seu filho está ali, você não exerce a função, chega em casa, vai ver televisão e depois vai dormir, sei lá, deixa o seu filho para lá jogado como se fosse um objeto, não está nem aí, não brinca, não se diverte. O que acontece? Se não exerce sua paternidade, o seu filho, menino, homem, ele vai buscar duas coisas. Ou um pai lá fora, um outro homem que possa ser referencial de pai para ele, ou ele vai buscar na mãe. Sabia? Então ele vai buscar na mãe. Nossa, mas minha mãe é brava, minha mãe é forte, minha mãe sei lá o quê, minha mãe. E aí você deixa de existir na vida dele, ele te anula e você se torna um qualquer dentro de casa. E a mãe passa a se tornar o pai desse menino. Só que tem um problema. A mãe vai continuar tratando esse menino como criança. E às vezes essa mãe vai tratar esse menino como se fosse uma menina. Como assim? Falando de forma mansa, de forma bem suave. Não, meu filhinho, mamãe cuida. Caiu, mamãe limpa. Os brinquedos estão no chão, mamãe cata. E até quando adulto também. E até como adulto. E aí onde, lá na frente, quando essa criança se tornar adulta, for casar, não tem mamãe. Aí ele vai querer que a esposa seja a mamãe dele. Ou às vezes tem a mãe. Ou às vezes tem. Né? E aí é onde dá os conflitos, né? Uhum. Da esposa com a mãe do marido, porque a mãe fica super protegendo o homem. E aí a mulher já não gosta disso.
né? E tudo por causa de quê? Por causa que o homem não exerceu a paternidade lá dentro da casa. E olha o estrago que dá na criança lá na frente. E, assim, a gente está falando aqui da criança, né? Mas, às vezes, o adulto, ele cresceu assim, vamos falar do adulto. Uhum. Ele teve essa infância dessa forma, dessa maneira, né? E aí, onde eu fiz a referência do vídeo que eu falo sobre paternidade, é como resolver, tá? Eu cresci assim, eu me identifiquei com essa criança aí que você tá falando. E eu virei esse adulto. Eu fui esse menino que eu fui super protegido. E agora, como que eu preciso resolver isso? E aí, onde eu me referi ao vídeo, onde eu falo, né, sobre a ferida paterna e como resolver. Nesse vídeo eu ensino, né, técnicas, eu falo como resolver essa questão, né? Justamente. Então, assim, cabe... Olha o tamanho da responsabilidade que existe sobre o homem. Então, por que a figura masculina é tão atacada pela mídia? Por que a figura masculina é tão atacada sobre desenhos? É porque querem anular, querem mostrar que não precisa, não é isso tudo. Porque quando você fere ali o cabeça, o homem, todo o corpo fica frágil para baixo. Entendeu? Então, infelizmente, existe um ataque muito forte sobre o homem, o cabeça da casa, na figura masculina, em questão de educação, em relação aos filhos, na figura masculina, no homem. Por quê? Porque ele sabe, porque a mídia sabe, enfim, todo o sistema sabe que se tirar o homem de cena, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil de governar, de controlar. Porque se você anula a autoridade da casa, você consegue controlar toda a casa. Entendeu? Então, existe essa responsabilidade sobre nós homens. E o próprio homem, quando ele não governa, né? Ele é governado, né? Quando a pessoa em si, né, não governa, ela está sob o governo de outro. Então, o alvo, né, vou partir agora para o espiritual, o alvo de Satanás é para que o homem, o ser humano, né, ele não governe. Por quê? Porque o homem não governando, outra pessoa, né, e o próprio Satanás, ele vai exercer o governo sobre essa pessoa, né? Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio trazer o reino. Pode ver que nas parábolas de Jesus, ele sempre falava do reino. O reino dos céus é semelhante ao, o reino dos céus é assim, o reino dos céus é aquilo, né? Então, Jesus, ele veio trazer, né, esse reino para que o homem se conectasse, né, com Deus e governasse, exercesse o governo debaixo da autoridade de Deus. Justamente. E essa autoridade, ela existe, está sobre você, homem. O problema é que às vezes a gente não exerce ela. A gente não toma posse, a gente não coloca ela em prática. Mas ela existe. Ela é real. Entende? E a mulher sábia, ela reconhece e vê isso. Entende? E o homem, quando tem a sabedoria, ele a conduz também. Essa autoridade com sabedoria. Não, como eu disse, não é que o homem é melhor que a mulher. Não é questão disso, não. A questão é que existe uma autoridade na palavra do homem quando ele libera. É isso que eu quero falar. Tá bom? E o mundo espiritual sabe disso, por isso que luta tanto contra a figura masculina, né? Mas eu creio que esse vídeo ele vai ativar muitos homens, ou vai despertar, ou vai fazer você pelo menos repensar muitas coisas da sua vida, entendeu? Talvez esse vídeo, eu não sei, pode ser um pontapé para sua mudança, talvez pode ser um start, talvez pode ser uma continuidade de um processo e só está reforçando algo que talvez você já esteja caminhando. Enfim, eu não sei qual para quem vai, nem onde está indo, mas uma coisa eu sei, que você tem uma autoridade em você, homem. Você tem uma autoridade, Talvez a mídia fala que não, talvez até a sua família fala que não, seus parentes falam que não, ou não vê em você expressão física ou até emocional
não vê esse tipo de autoridade, mas ela existe. Ela está dentro de você. Basta você acessar ela. Você se dispor, você querer e correr atrás e buscar, que você vai conseguir acessar ela sim. É um processo, não é um caminho fácil, não é um caminho cheio de flores, entendeu? Pelo contrário, mas é um caminho que quando você chega, quando você conquista, você não precisa falar nada. Basta você só olhar que as pessoas já falam, opa, ele tem autoridade. Às vezes você não fala nada. Só de olhar para você já fala, ele está diferente. Tem algo diferente nele. Alguma coisa aconteceu. Isso é simplesmente a autoridade se manifestando na sua vida. Ok? Bom, então se você ainda não está exercendo, né, esse governo, essa autoridade, só precisa ser ativado, né, como meu esposo disse. Aqui nesse canal tem vários vídeos que podem estar te ajudando. E eu queria estar agradecendo a presença aqui do meu esposo hoje, de você, meu amor, obrigada por dispor seu tempo para estar aqui, levando conhecimento, ajudando pessoas, né? Porque muitas pessoas precisam, às vezes, de ser ativado, assim como você um dia, né? Precisou só de uma informação que o homem é muito fácil de ser ativado, eu falo, independente, do contrário da mulher. Porque a mulher é muita coisa que envolve, é muita emoção, é muito processo envolvido. Já o homem, eu digo que é um pouco mais fácil essa questão de ser ativado. Não que a mulher seja impossível, não é? Não tem impossibilidade aí. Todos dois, tanto o homem quanto a mulher, podem ser ativados, basta querer, basta se comprometer, querer mesmo dentro de você, mas eu falo que o homem é um pouco mais fácil, né? Porque o homem ele é mais racional, a mulher é mais emocional, então ela vai acabar, o processo aí é um pouco mais demorado para ela, pelo menos é o que eu acho, né? E eu quero te agradecer, amor, por estar aqui, né, nesse vídeo. E quer fazer suas considerações aí? Como eu disse, só lembrando, né, que você, homem, você consegue sim, entendeu? Não vá na cabeça dos outros, entendeu? Vai naquilo que você acredita. Como eu disse, se você quer viver uma vida maravilhosa com a sua família e com as coisas que você tem, você precisa ativar. Você precisa mudar a sua forma de ver, de pensar, resolver lá as coisas da infância e tomar novas atitudes daqui para frente, ok? E eu quero agradecer também, né, a minha esposa, que ela faz tanta informação, né, ela traz tantas coisas falando sobre vários assuntos ligados ali à parte emocional, principalmente a parte emocional, e que eu creio que tem sido uma bênção e tem ajudado muitas mulheres e até homens também que acompanham e para entender e tentar levar, né, tentar levar o máximo de informação e ajudar de uma forma ou outra, colaborar para o crescimento, para o desenvolvimento, né, para o processo de libertação ou um processo que talvez você esteja vivendo de depressão ou de ansiedade e que tenha atrapalhado. Então, eu agradeço demais pelo convite. Estou aqui à disposição, se caso eu precisar, estamos aqui para falar de outros assuntos também. E é isso, muito obrigado por tudo, meu amor. É uma bênção. Obrigada, amor. Obrigada. Beijo, gente, até o próximo vídeo. Até a próxima.